Antes de prosseguirmos a nossa leitura da carta aos Colossenses, vamos fazer uma recapitulação, uma espécie de resumo do que temos lido e considerado até aqui. Na saudação, no capítulo 1, nos primeiros versos, Paulo se apresenta como apóstolo, como enviado de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus. Ele tinha esta certeza do seu chamado, da sua missão, pela vontade de Deus. E ele estava acompanhado de Timóteo, que era um auxiliar no seu ministério. E aí, como de costume, ele se dirige aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que eram os irmãos na fé, naquela igreja, separados pela fé, dedicados, convertidos ao Senhor Jesus Cristo, que estavam na cidade de Colossos, uma das menores cidades para onde Paulo escreveu, cidade da Ásia Menor, que muito provavelmente aquela cidade nunca foi visitada pelo apóstolo Paulo, mas que ele conhecia por informações e estava agora enviando esta carta para aquela igreja. E na saudação ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Quem aprende a receber a graça de Deus, certamente passa a viver em paz com Deus, em paz consigo mesmo e em paz com o seu próximo, com o seu semelhante. E aí Paulo dá graças a Deus por aquela igreja. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aquela igreja tinha muitos problemas, como nós veremos no decorrer da carta, mas ele começa dando graças. Isso é muito interessante. Nós temos muita facilidade de criticar, de censurar. E seria muito bom se, antes de fazer uma crítica, fizéssemos pelo menos 2 elogios, 2 reconhecimentos, antes de criticar alguém. Ele agradece por aquela igreja, agradece a Deus, Pai de Jesus, nosso Senhor, sempre que orava, juntamente com Timóteo, por aquela igreja. E ele apresenta 3 razões muito claras por que agradecer a Deus por aquela igreja. Ele diz que ouviu que aquela igreja, que aqueles irmãos tinham fé em Cristo Jesus. Nós estamos tão acostumados com essa expressão que parece não dizer muita coisa. Mas onde está a nossa fé? Onde está a sua fé? A sua fé está em Jesus? Apenas em Jesus? Ou a sua fé é redistribuída entre Jesus e outros deuses, credos? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. É em Jesus que deve estar a nossa fé, a nossa confiança. Essa foi a primeira coisa que levou o apóstolo Paulo a dar graças a Deus por aquela igreja. E depois ele diz: e do amor que tendes para com todos os santos. Era uma igreja que amava. Era uma comunidade, era um grupo de pessoas que se amavam mutuamente. Amavam uns aos outros. E isso é louvável. Agora, a fé em Jesus e o amor para com os santos, para com os irmãos, eram motivados na esperança que eles tinham dos céus, da vida eterna. Isso é muito interessante, porque
A Bíblia diz que todo aquele que tem esta esperança da vida eterna muda o seu estilo de vida, muda o seu jeito de viver. A esperança da glória eterna altera radicalmente o nosso estilo de vida. No caso aqui, a fé em Jesus e o amor aos santos, o amor aos irmãos, era também motivados pela esperança que estava preservada nos céus para eles e para nós, da qual antes ouvistes pela palavra do Evangelho da verdade. Eles ouviram o Evangelho, e ao ouvirem o Evangelho, passaram a ter fé em Jesus, passaram a se amar, a amarem-se uns aos outros e a viverem nesta esperança bendita da vida eterna. O Evangelho que chegou até eles e que estava se espalhando pelo mundo todo, produzindo fruto, fruto de amor, fruto de bondade, fruto de justiça e crescendo entre eles e em todos os lugares daquela região da Ásia, de todo o Império Romano, onde o Evangelho ia chegando, onde o Evangelho era anunciado, produzia fruto do Espírito, fruto de amor, fruto de bondade, fruto de perseverança, fruto de fidelidade, fruto de amor. Porque é isso que o Evangelho produz, é isso que o Evangelho faz. Tal qual acontece entre vós. O que acontecia em outras partes do mundo estava acontecendo entre eles, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. É preciso ouvir, mas é preciso entender. E uma vez que nós ouvimos e entendemos a graça de Deus na verdade, a nossa vida muda. É o que a Bíblia chama de nascemos de novo. Nos tornamos uma nova criatura. Mas é preciso entender. Crer é também pensar. A fé cristã é uma fé que leva em conta o entendimento, a consciência. E esta consciência é adquirida à medida que vamos ouvindo, que vamos lendo a verdade do Evangelho. Esta verdade tem que chegar a nós. E Paulo disse que ali em Colossos, o instrutor daqueles irmãos, o mensageiro do Evangelho naquele lugar, foi o seu colega, o seu auxiliar Epáfras, o mesmo que levou o relatório de como estava aquela igreja. O verso 8 diz que eles estavam vivendo no amor do Espírito, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Era o amor de Deus que estava derramado no coração daqueles irmãos. E aí, depois de dar graças, Paulo continua orando e faz esta oração linda, quando ele diz: por esta razão, por saber da fé que vocês têm em Jesus, do amor que têm uns pelos outros e da esperança que os fortalece e os alimenta, por esta razão, nós, desde o dia em que ouvimos esta notícia maravilhosa, não cessamos de orar e de pedir que vocês transbordem, que vocês fiquem plenos do conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é o amor, é a bondade, é a mansidão, é a justiça, é a compaixão. Esta é a vontade de Deus para todos nós. Às vezes há uma inquietação em saber qual é a vontade de Deus especificamente para determinada situação.
E a Bíblia não nos orienta quanto a isso. Nós temos que agir livremente. Nós somos livres para agir. Deus nos fez livres. E temos que escolher, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Agora, há valores, existem princípios que devem nortear a nossa vida e que estão nas Escrituras. E a vontade de Deus se revela nesses valores que devem ser assimilados e praticados, e vivenciados, e encarnados. E Paulo diz: eu oro para que vocês transbordem desse conhecimento em toda a sabedoria e entendimento. Vocês criem consciência, uma consciência espiritual, que vocês entendam, assimilem, compreendam essa vontade de Deus. E uma vez compreendendo isso, vocês poderem viver de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Que a vontade de vocês seja agradar ao Senhor. Esse seja o maior desejo do coração de vocês. Agradar a Deus, como Deus quer, como Deus revela na sua palavra, frutificando em toda boa obra, em tudo que fazem, que façam bem, que façam para a glória de Deus, que façam com qualidade, que façam fazendo bem ao próximo, a vocês mesmos, à família, ao vizinho, ao colega, ao estranho, dando fruto em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. À medida que vamos exercitando a fé, o amor e fortalecidos na esperança, nós vamos crescendo, nós vamos conhecendo a Deus. A gente conhece a Deus é na vivência do dia a dia com Ele. Crescendo no pleno conhecimento de Deus. Esta era uma igreja que crescia. Hoje, quando se fala em crescimento de igreja, geralmente se fala em números, em multidão. Tá? Que haja crescimento numérico, sim. Mas uma igreja só cresce se ela cresce em consciência do Evangelho, se ela cresce em fé, se ela cresce em amor, se ela cresce em esperança. Do contrário, não é crescimento, é um aglomerado, é um inchaço. Uma pessoa inchada não está saudável. Uma igreja que hoje se convencionou chamar de um local, um templo, cheio de uma multidão, não é crescimento necessariamente. Pode ser apenas um inchaço, um oba-oba, um movimento, uma agitação. Crescimento é de dentro para fora. Crescimento é vida com Deus. Crescimento é fé em Jesus. Crescimento é amor. Amor a todos. Crescimento é esperança. É viver na terra com a perspectiva de uma vida eterna com Jesus. Isso é crescimento. E crescer nesse conhecimento traz frutos e faz a igreja ser uma igreja sadia. Depois ele fala sendo fortalecidos com todo o poder de Deus, o poder do Espírito Santo nos fortalece. Esse poder glorioso que faz a gente perseverar, continuar, persistir, ter paciência diante das lutas da vida. Com alegria é fruto do Espírito Santo. Com gratidão a Deus Pai, que tem nos dado o seu sim em todas as suas promessas. Então, estamos fazendo um resumo do que temos considerado até aqui e vamos continuar lendo e fazendo essas breves considerações nesta carta maravilhosa que está me alegrando muito, está enriquecendo o meu coração, e eu oro para que
todos que estão ouvindo esta palavra sejam iluminados pelo Espírito Santo para que possam compreender o valor do Evangelho, a beleza do Evangelho, a riqueza do Evangelho, que nos enche de alegria, de paciência, de força para viver com fé em Jesus, amando a Deus, amando ao próximo, amando a nós mesmos e alegrando-se com a esperança da vida eterna. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê vontade de conhecê-lo melhor, de andar com Ele, porque é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Que o Senhor nos abençoe. Amém.